Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula é a aula de número 12 e a gente vai continuar falando da reprodução humana. Vocês assistiram na videoaula passada, que é a aula de número 11, as etapas da reprodução humana. Então a gente falou da ovulação, da fertilização e também da menstruação. E a aula de hoje é a continuação da aula anterior, é a parte 2. Essa aula foi desenvolvida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. Após o pênis ejacular no canal vaginal, acompanhe aí na figura da direita, os espermatozoides eles sobem em direção ao útero e vão em direção à tuba uterina, onde vai acontecer a fecundação. Depois que aconteceu a fecundação, é formado então uma célula-ovo, também conhecida como zigoto, e aí nesse momento o sexo biológico é determinado. Então acompanhe na figura de baixo, que é possível perceber o que a gente chama de cromossomos sexuais, que são carregados tanto pelo espermatozoide quanto pelo ovócito. Essa é uma matéria que vocês vão ver no ensino médio, mas eu já vou adiantar, porque é simples essa parte da genética. Então, se o espermatozoide está carregando um cromossomo sexual X, na hora que ele une com o ovócito, que também tem um cromossomo sexual X, forma então um zigoto XX. E aí o XX vai ser uma mulher. Se o espermatozoide está carregando um cromossomo sexual Y, ele vai unir com o ovócito, que tem um cromossomo sexual X, e vai formar um indivíduo XY. Então está formando um homem. Então nesse momento ocorre toda essa fecundação, o sexo biológico é determinado e esse ovo ou zigoto vai sofrer uma série de divisões e vai se encaminhar então da tuba uterina em direção ao útero, onde vai acontecer ali o próximo passo, que é a nidação e o desenvolvimento desse embrião. Na figura da direita é possível perceber o zigoto sofrendo divisões celulares, multiplicando suas células e se encaminhando então da tuba uterina em direção ao útero, onde ele vai sofrer a nidação, ou seja, ele vai fixar na parede interna do útero, que é conhecida como endométrio. E aí, essa nidação acontece aproximadamente 8 dias após a fecundação. E aí, após 8 semanas que esse embrião já está desenvolvendo, ele já pode ser chamado de feto. E aí, à medida que o desenvolvimento vai ocorrendo, ao final do terceiro mês da gestação, a placenta já se encontra totalmente formada. Acompanhe na figura da direita a placenta. A placenta ela é formada por tecidos tanto do embrião quanto do útero materno, e essa placenta vai se ligar com o feto através do cordão umbilical. O cordão umbilical ele é composto de uma veia umbilical, representada aí na figura da direita de azul, e essa veia vai levar tanto os nutrientes quanto o gás oxigênio em direção da mãe para o feto. E já as duas artérias umbilicais, que estão representadas de vermelho, vão levar tanto os resíduos produzidos pelo embrião quanto o gás carbônico do feto para a mãe. Durante a gravidez, o feto vai se encontrar protegido dentro do útero materno, no interior ali da placenta, e em torno de 12 semanas, alguns órgãos são formados, como por exemplo pulmão, rins, coração. E aí, com 9 meses ou 40 semanas, esse feto já está apto para nascer. Acompanhe na figura da direita a formação de gêmeos. Então, pode ocorrer a formação de gêmeos bivitelinos, ou também conhecidos como fraternos. Então, basicamente, um ovário da mulher pode liberar 2 ovócitos, ou então cada um dos 2 ovários liberar um ovócito. Dessa maneira, esses 2 ovócitos vão ser fecundados e é formado então 2 fetos diferentes. E eles são fecundados por espermatozoides diferentes, então tem carga genética diferente. Dessa maneira, eles podem ser de sexos distintos ou do mesmo sexo, e eles vão nascer em momentos diferentes. E aí, como vocês podem ver na placenta, como eles têm uma carga genética diferente, são 2 fetos diferentes, as placentas são separadas. Aqui nós já temos os gêmeos considerados idênticos, que são os univitelinos.
Então acompanhe na figura da direita. Você tem um único zigoto que vai se dividir em duas células. Então eles vão gerar duas células geneticamente idênticas. Por esse motivo, eles vão apresentar o mesmo sexo biológico e podem ou não estar se desenvolver dentro de uma mesma placenta. Em relação à gestação, nos 3 primeiros meses já forma-se o feto, com diferenciação da cabeça, do tronco, dos membros, do sistema nervoso e dos órgãos internos. E aí, então, nessa fase, a barriga da mãe já cresce e já é possível perceber uma gravidez. No 4º mês, forma-se então os cílios e as sobrancelhas. A partir do 5º mês, os órgãos sexuais já estão aparentes, então já é possível saber o sexo da criança. E a partir do 7º mês, os pulmões já estão formados. Então, para os indivíduos que vão nascer, por exemplo, prematuros, a partir do 7º mês, as chances de sobrevivência vão aumentar. No 8º mês, então, o bebê já está formado, já é possível sentir os movimentos quando encosta na barriga da mãe, o movimento do bebê dentro do útero. E a partir do 9º mês, o bebê já está apto para nascer. Depois de 9 meses, ou então 40 semanas, o bebê já está pronto para nascer e aí vai acontecer o parto. Então a gente tem aí o parto conhecido como normal ou natural. Então a mãe vai começar a produzir alguns hormônios que vão estimular as contrações no útero, que vão ser realizadas até o momento em que o bebê sair. E também esses hormônios vão estimular o colo uterino a se dilatar, justamente para abrir espaço para a passagem do bebê. O parto normal, ele compreende 3 fases, então olhem aí na figura da direita. Na primeira fase, as contrações uterinas elas vão acontecer em intervalos regulares, tem aí um começo de dilatação do cólon do útero, e aí ele começa a alargar. Já na segunda fase, esse colo uterino ele atinge o máximo da sua largura, a mãe pode ajudar a empurrar a criança, fazendo força também. E aí os ossos do bebê eles são até certo ponto flexíveis, o que vai facilitar então esse processo de parto. E aí na terceira fase ocorre depois do nascimento, então o bebê começa a respirar, a chorar, a placenta vai ser expelida, o cordão umbilical é cortado e atado então com um nó. Existe também o parto que ocorre por meio da cirurgia de cesariana, e é uma cirurgia que é feito um corte horizontal, abaixo ali do umbigo, e vai ser retirado tanto o bebê quanto a placenta. E ela é indicada quando, por exemplo, a criança não está em posição favorável para o nascimento, ou então quando a mulher não exibe uma dilatação necessária do colo uterino. Existe também o parto prematuro, que é quando o bebê nasce antes do esperado. E, como eu falei anteriormente, se acontecer a partir do 7º mês, já tem mais chances de sobrevivência, porque os pulmões já estão formados. Então, aí depois que acontece esse parto prematuro, a criança fica numa incubadora, no hospital, que é um ambiente mais protegido ali contra infecções, possíveis infecções que ele possa desenvolver. Na fase da amamentação, nas primeiras semanas da gravidez, ocorre a produção de hormônios mamários, e esses hormônios eles vão auxiliar no aumento do volume das mamas. E após o parto, as glândulas mamárias, são cerca de 20 glândulas mamárias existentes, elas vão produzir então um leite mais amarelado e mais grosso do que o leite maduro, E a gente chama esse primeiro leite que é produzido de colostro. E o leite ele é importante porque ele transmite anticorpos, que é uma primeira imunização passiva natural para a criança. Os anticorpos eles são sinalizadores químicos, então são eles que vão sinalizar para as células de defesa, que são os glóbulos brancos, que existe ali uma infecção, seja causada por vírus, bactéria ou fungos ou qualquer outro agente infeccioso. Algumas curiosidades: 1 litro de leite materno consegue amamentar, alimentar até 10 recém-nascidos. Quanto mais leite for retirado ou então sugado pela criança da mama da mãe, mais leite vai ser produzido. E o Ministério da Saúde recomenda
amamentar até os 2 anos de idade e que nos primeiros 6 meses a criança receba sempre o leite materno, porque ele já tem todos os nutrientes necessários aí para o bom funcionamento e desenvolvimento do organismo humano. Por fim, é importante a gente conceituar aborto, falar do aborto. O aborto ele é uma interrupção provocada ou espontânea da gravidez. E ele pode ocorrer quando o próprio organismo elimina o feto, seja devido a malformações do embrião ou então problemas de saúde. E a legislação brasileira ela vai permitir o aborto quando a gravidez é decorrente de violência sexual, quando essa gravidez, essa gestação, ela coloca em risco a vida da mãe e quando o feto ele não tem desenvolvimento cerebral, que é o que a gente chama de anencéfalo. Como referência, eu utilizei o livro didático A Poema, que é uma coleção aí que a Escola Estadual Nila Fará adota, do 8º ano, em 2020, e também retirei algumas imagens e informações desse outro livro aí da direita, que é um livro de Biologia do Ensino Médio, que já fez parte também do Programa Nacional do Livro Didático. Então essa foi a aula, agradeço quem assistiu a aula e aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau!